Oh, desculpa. Bom dia a todos. A gente já está finalizando aí o capítulo, né? O livro de Deuteronômio. E esse capítulo 27 aí, ele contém instruções específicas aí dadas por Moisés ao povo de Israel, né? Enquanto eles estavam se preparando ali para entrar na Terra Prometida. E fala também muito de obediência à lei de Deus, né? A necessidade de reafirmar ali um compromisso do povo com os mandamentos. Então, nós vemos aqui que a obediência, ela não deve ser um acontecimento ocasional, né? Ela deve ser um modo de vida, é um estilo de vida. Então, aqui fala que há uma grande diferença entre pessoas que estão dispostas a obedecer a Deus diariamente e aquelas que estão dispostas a obedecer somente para saírem de algum problema. Deus certamente mostra às pessoas a saída, mas Ele também derrama a bênção sobre aqueles que decidem viver para Ele de todo o coração, que fazem da obediência a Ele um estilo de vida. Então, aplicação aí na minha Bíblia. Então, nós vemos que Moisés, ele deixou instruções, né, específicas ali no capítulo, no versículo de 1 a 3, instruções para erguer um altar. Então, vamos ler aqui o versículo de 1 a 3 novamente. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo: Guardai todos os mandamentos que hoje vos ordeno. No dia em que passardes o Jordão, a terra em que vos dá o Senhor, e atendeis com todas as palavras dessa lei, quando tiverdes passado, para que entres na terra que te dá o Senhor, teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Então aqui nós vemos que o Senhor prometeu essa terra a ele, né? A eles, uma terra que mana leite, e ele estava ali dando umas leis, né? Instruções ali para eles entrar nessa terra. Eles teriam que obedecer. Eles estavam ali confirmando ali esse compromisso, né? Esses mandamentos. Já no Novo Testamento, vamos abrir aqui em 2 Coríntios 3:3. 2 Coríntios 3, do 1. Vamos começar aqui do 1. Será que com isso estamos começando a recomendar nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês? Ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério escrito não só com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Então nós vemos aqui que a importância, né, de escrever e de lembrar as palavras de Deus. Aqui no Novo Testamento nós vemos que Paulo fala sobre a lei, que ela não é escrita não só em tábuas de pedra, mas no coração, pelo Espírito de Deus. Lá no Antigo Testamento, foi ordenado, né, que eles escrevessem em pedras, né, que eles levantassem pedras grandes, né, escrever todas as leis para que eles soubessem, né, para que eles entendessem ali. E já no Novo Testamento, né, nós somos as cartas vivas, né? Nós somos esses mandamentos, eles têm que estar gravados em nosso coração. Paulo fala aqui que vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não só com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Então, nós somos essas tábuas vivas, né? Essas cartas vivas. Esses mandamentos, eles têm que estar escritos ali no nosso coração, aqui no nosso coração. Antes, lá no
no Antigo Testamento, né, foi instruído a eles escreverem essas tábuas, essas instruções, né, para o povo, para eles lerem nessas tábuas, né, a importância ali da obediência, né, à lei de Deus. Então eles tinham que estar sempre ali lendo, né, tendo aquele compromisso ali com aqueles mandamentos. E hoje nós vemos que nós somos cartas, né? Onde nós formos, a gente tem que levar esse amor de Deus, né? Levar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como nós mesmos, né? Então nós vemos aí que hoje está bem assim, nós não precisamos carregar, né? Essa lei que é muito pesada, né? Aqui no versículo de 4 a 8, nós vemos que houve ali a construção do altar no Monte Ebal. Eu vou ler novamente aqui, do 4 a 8. Quando houver passado o Jordão, levantarei estas pedras que hoje vos ordeno no Monte Ebal, e as rebocareis com cal. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não levantes ferro sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também oferecerás sacrifícios pacíficos, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E escreverás nas pedras todas as palavras desta lei, gravando-as bem distintidamente. Então aqui o altar, ele representa um lugar de encontro, né? Um lugar de adoração ao Senhor. Aquele altar ali representava a adoração a Deus. Vamos abrir aqui no Novo Testamento em João 4, 24. Deixa eu abrir aqui. João 4, 24. Aqui no. Vamos ler do 23 em diante. No entanto, de fato, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui nós vemos que eles levantaram ali uma construção, né, de um altar de pedras brutas, né? Eles edificaram aquele altar do Senhor e ali sobre eles ofereceram sacrifícios ao Senhor, né, holocaustos. E ali eles adoravam a Deus, né? Adoravam e se alegravam com o Senhor. E eles escreveram ali nas pedras todas as palavras da lei, né? E aqui no Novo Testamento nós vemos que o altar, ele representa ali aquele altar representava o encontro e a adoração de Deus. E aqui em João, Jesus ensina a gente que a verdadeira adoração, ela não depende de um lugar físico, mas ela deve ser em espírito e em verdade, né? Deus, ele está procurando ali verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Então, não é só no monte, né, que adoramos o Senhor, mas nós adoramos o Senhor onde qualquer lugar que nós estivermos, nós estivermos, né, nós adoraremos o Senhor. Não só na igreja, mas em casa, no carro, qualquer lugar, nós podemos levantar, né, um clamor ao Senhor e Ele está ali conosco. Então, a nossa verdadeira adoração, ela não depende de lugar físico. Ela depende do Espírito, né? O Espírito Santo de Deus, que nós possamos, né, ser esses verdadeiros adoradores, né? Que é o que o Pai procura. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é maravilhoso, né? A gente o Senhor fala na Bíblia também, eu não sei em qual versículo, fala que ele está procurando, né?
Ele está procurando, o Senhor está procurando, né? Verdadeiros adoradores. Olha só aqui, no 23 aqui fala que já chegou a hora, né? No entanto, está chegando a hora e já, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a hora é essa, né? É agora, né? O Senhor, ele está à procura, né? Ele procura todos os adoradores. E isso é muito importante, que nós estamos em constante adoração ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele mora em nós. O templo dele é nosso coração. Então, em todos os momentos, a gente pode estar clamando ao Senhor, adorando Ele, levantando um clamor de adoração ao Senhor. Então, a gente vê aqui que, a partir do versículo 9 e 10, nós vemos ali uma convocação, né, para ouvir a lei. E Moisés, vamos ler o 9 novamente. Deuteronômio 9, falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: Cala-te e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser o povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Olha que lindo, né? Moisés estava ali ordenando, né? Convocando o povo a ouvir a lei e falando que o povo era do Senhor, né? Hoje vieste a ser o povo do Senhor, teu Deus. Mas eles teriam que obedecer à voz do Senhor teu Deus e cumprir todos os mandamentos e todos os estatutos que ele ordenou. E aqui a relação ali com o Novo Testamento, Jesus também ele convocava, né, geralmente os discípulos, os seguidores dele, a ouvir, né, e a obedecer às suas palavras. Em Mateus 7:24, ele fala sobre os fundamentos da vida cristã. Vou abrir aqui novamente em Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus ali, né, ele, ele convocando ali as pessoas a ouvir e a obedecer as palavras, né, as suas palavras. E ele fala aqui sobre os fundamentos da vida cristã. Então, o 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Então, Jesus aqui, ele está falando essa palavra aqui, né? O prudente e o sensato. O prudente, ele constrói a casa dele sobre a rocha. A chuva pode cair, transbordar, né? Mas ele está alicerçado na rocha. No entanto, o insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Ele ouve as palavras e não as pratica. Então, quando cai a chuva, né? Quando vem a chuva, quando vem o temporal, quando vem as tempestades, né? Sopra os ventos e deram sobre aquela casa. Então, ela caiu e foi grande a sua queda. A mesma coisa são as pessoas, né? Que ouvem a palavra do Senhor, mas não aguarda para elas. Essa palavra não é sustentada, não é alicerçada ali no coração. Então, qualquer vento, qualquer desafio, qualquer tempestade, a fé esmorece, né? Elas não, elas não guardam, elas não têm aquela fé. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor, né? A fé, ela é
aumenta quando a gente ouve a palavra de Deus e quando a gente pratica a palavra do Senhor. Então Jesus ali estava ensinando as pessoas ali sobre os fundamentos dessa vida cristã, né? Ele frequentemente ele convidava as pessoas, né, para ouvir e para obedecer essas palavras. E Moisés ele convocou o povo a ouvir a lei. Então, juntamente ali com os sacerdotes, juntamente com todo Israel, ele fez uma convocação e ele falou que hoje vieste a ser o povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Vamos lá para o versículo 11, do 11 ao 13, fala das bênçãos, né, no Monte Gerizim e as maldições no Monte Ebal. Versículo 11, nesse mesmo dia, deu ordem Moisés ao povo, dizendo, quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o Monte Gerizim, para abençoarem o povo. Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, e estes estarão sobre o Monte Ebal, para amaldiçoarem. Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. Então, nós vemos aqui que essa foi a pronúncia aí das maldições e das bênçãos, né? Essa última sessão aí desse livro fala que a pronúncia das maldições e das bênçãos. Ela está conduzindo ali a um momento em que o povo de Israel, eles foram levados ali para aquele monte Gerizim, Monte Ebal, onde Moisés deu essas instruções, que foram instruções bem claras, né? Para proclamar ali aquelas bênçãos e maldições. E ali eles estavam fazendo um ato ali de renovação da aliança entre Deus e o povo, né? Então aqui nesse versículo 9, Moisés ele destaca ali que os levitas, os sacerdotes da tribo de Levi, eles desempenharão, né, um papel fundamental ali na proclamação das maldições e das bênçãos. Isso não é apenas uma questão prática, mas também simbólica. Os levitas, eles representavam ali a liderança espiritual. Eles eram os mediadores entre Deus e Israel. E ali, naquele momento, Moisés, ele proclama as maldições do Monte Ebal. Então, isso ocorre porque no Monte Gerizim, eles proclamaram as bênçãos, enquanto no Monte Ebal, né, as maldições serão anunciadas. Então, ali houve uma divisão, né, essa divisão foi bem dramática, né, e fala ali da aliança entre Deus e seu povo. A obediência traz as bênçãos, e a desobediência resulta em maldições. Então, foi proclamada ali aquelas maldições, né, conforme nós vimos ali do 14 ao 26, né, uma série de maldições terríveis, né, que seriam pronunciadas ali contra aqueles que desobedecessem os mandamentos de Deus. Então, elas abrangem ali também diversas áreas da vida, né, desde questões familiares, morais, até a justiça social, né, o tratamento dos mais vulneráveis. E essas maldições, elas serviam como um alerta sobre as consequências graves, né, da desobediência a Deus. Então, nós vemos que essa pronúncia ali das maldições e das bênçãos, ela era uma representação vívida ali da justiça divina e da responsabilidade do povo. O povo, eles eram responsáveis ali por bênção ou por maldições. Então, ela nos lembra ali que a obediência aos mandamentos de Deus, ela é um ato de amor. Ela resulta em bênçãos, enquanto a desobediência, ela traz consequências negativas. Então, nós somos desafiados, né, a considerar essas implicações nas nossas escolhas, né? Nós temos esse poder, né, de escolher as bênçãos ou as maldições em nossas vidas. Então, a gente deve reconhecer o quê? Que a obediência aos mandamentos é um ato de sabedoria, é um ato de amor, né? Nos conduz a uma vida de bênçãos, de comunhão com o Senhor. E as maldições, ela nos recorda ali que a aliança com Deus, ela é uma jornada o quê? De responsabilidade.
A gente tem que ter esperança, né, na graça e na misericórdia de Deus. Em Mateus 25, 31, deixa eu abrir aqui. Mateus 25. Vamos abrir aqui em Mateus 25, 31 para a gente ver o que fala um pouquinho sobre isso. Mateus 25, 31. Fala das ovelhas e os bodes. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Então, nós vemos aqui que Jesus fala sobre a separação das ovelhas e dos bodes. Né? Então, isso é a separação é mais ou menos semelhante à distinção ali entre bênçãos e maldições. Né? Quem obedecia aos mandamentos do Senhor tinha as bênçãos, e quem não obedecia tinha as maldições. Então, aqui em Mateus 25, 31, Jesus fala que quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará, né, no seu glorioso trono, e todas as nações serão reunidas ali diante dele, e ele separará uma das outras. Como o pastor separa as ovelhas do bode, as ovelhas dos bodes, ele colocará as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. Então, os bodes aqui estão representando as pessoas, né, que não encontrou ali nos mandamentos do Senhor, né, que não busca obedecer, resolve maldições, né. No versículo aqui 26, a gente viu, né, que as maldições foram pronunciadas ali pelos levitas, né. Os levitas responderão e dirão em voz alta a todos os homens de Israel: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e se puser em lugar oculto. Isso aqui é o 14. E todo o povo responderá e dirá amém. E assim por diante, né, até o versículo 26. Então aqui nós vemos que as maldições pela desobediência à lei, elas, resultam ali em pecado, né? Então Paulo, lá nos Gálatas 3:10, explica também que Cristo, ele nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Vamos abrir aqui em Gálatas 3, Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Glória a Deus, né? Aleluia. Cristo explicando aqui, né? Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele se tornou maldito por nós, né? Então nós não precisamos mais ficar, né, debaixo dessas maldições por desobediência à lei, porque Cristo ele já nos redimiu, né, dessa maldição da lei. Ele se tornou maldito por nós. Hoje nós somos abençoados, né? Então hoje nós somos justificados pela fé. Então é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo ele nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldito no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Então, irmãos, nós já temos essa promessa, né? Nós já somos mais que vencedores, nós somos abençoados pelo Senhor Jesus, né? Aqui em Deuteronômio 27, nos lembra, né, da seriedade com que Deus trata a obediência e a desobediência à sua lei.
Mas através aqui do Novo Testamento, a gente entende que Jesus já cumpriu a lei, já nos redimiu de toda maldição, né? Ele nos chamou para uma vida de obediência, né? Baseada no amor, baseada na graça, né? Na misericórdia do Senhor. Então que possamos refletir, né, sobre essas verdades, né? Viver de acordo com os mandamentos de Deus, né? Sabendo que somos sustentados não pela lei, mas somos sustentados pela graça de Cristo. Que possamos a cada dia, né, agradecer ao nosso Senhor, né? Porque Ele sofreu em nosso lugar. Ele se tornou maldito por nós, né? E hoje, pela fé, né, nós somos sustentados pela graça de Cristo. Amém? Alguém quer comentar algum versículo? Esse capítulo 28, o capítulo 28 só fala das bênçãos, né? Amanhã a irmã Cleide vai falar das bênçãos da obediência. E é lindo esse capítulo, maravilhoso. Mas esse 27 fala muito das maldições, né? Maldições. Então eu quis trazer um pouco aqui, né? Essa que Deus, Jesus, né? Ele já nos redimiu, né? De toda a maldição da lei. Então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Nós já recebemos as bênçãos, né? De Abraão. Essas bênçãos chegou até nós, né? Nós somos gentios também. E para isso, para a gente receber essas bênçãos, né? A gente tem que crer na promessa do Espírito Santo. E nós temos que ter fé, né? Por meio da fé. Amém? Se alguém não tem nada para comentar, eu vou orar. Eu vou pedir para a irmã Cleide, tá aí? Irmã Cleide, deixa eu fazer essa oração, por favor. Pode orar, irmã? Pode. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós levantamos, Senhor, um clamor esta manhã de adoração a Ti e de louvor. Ó Deus, obrigada pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, por nos dar novamente a graça de poder estarmos vivos esta manhã. Senhor, no dia de ontem eu recebi uma notícia de uma moça que faleceu. Tão nova, Senhor, tão nova. E o Senhor nos dá a graça de estarmos vivos esse dia. Observo meu sogro com 102 anos e o dom da vida é um milagre, já é um milagre excelente e enorme que o Senhor nos dá. E que nós possamos te adorar e te bendizer e te agradecer todos os dias pela nossa vida quando o Senhor nos desperta toda manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada por esta palavra trazida a nós pela vida da tua filha. Senhor, obrigada, Senhor, por o Senhor ter usado a tua filha como vaso de ouro. Também como cada um aqui, Senhor, tem trazido a tua palavra cada dia pelas manhãs e tem nos feito aprender mais a tua palavra. O Senhor tem nos colocado fé no coração, o Senhor tem nos colocado esperança no coração e tem nos dado também o temor a respeito, Senhor, da tua palavra, porque cada vez que o Senhor vem e coloca uma bênção, uma maldição e nos mostra e fala conosco, Senhor, gera temor nos nossos corações a respeito de nós praticarmos a tua palavra e não sermos condenados com o mundo, como a tua própria palavra diz. E nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Pedimos a ti que nós, nas nossas meditações, Amém. Dona irmã Cleide, acho que saiu. Deve ter acabado a bateria. Mas que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia de paz, de bênçãos, né? Que possamos a cada dia entender que as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos acompanharão, desde que a gente, né? Desde que a gente obedeça, né? Sejamos obedientes e praticantes da palavra de Deus. Amém?
Um bom dia para vocês, Deus abençoe, que o Senhor seja com cada um de nós. A oração já foi feita, né? A irmã Cleide acabou saindo aí, mas não tem problema não. O Senhor já nos abençoou. Amém. Bom dia para vocês, até amanhã, viu? Até amanhã, bom dia. Alguém tá falando? Acho que é a irmã. Bom dia, gente. Bom final de semana. Amanhã ainda tem, né? Sexta. Deus abençoe. Bom dia.